Então, pessoal, vamos ao nosso roteiro de estudo 8, questão 1. O ciclo da água na natureza, relativo à formação de nuvens, seguida de precipitação da água na forma de chuva, pode ser comparado em termos de mudanças de estado físico que ocorrem e do processo de purificação envolvido a seguinte operação de laboratório. A. Sublimação. Só a sublimação é a passagem direta do estado sólido para o gasoso. E ele descreveu a passagem de quê? Do líquido para a vaporização, no caso, a formação de nuvens é a vaporização, líquido para o gasoso, e depois a condensação. Então, não tem nada a ver com a sublimação. B. Filtração. Filtração é, exemplo, o café, né? Então, pessoal, na filtração tem um filtro no qual retém um dos materiais e os outros passam, ou um ou outros passam, né? E a decantação é a ideia lá da água e do óleo, separado pela densidade. A própria densidade dos materiais já se separam, né? O mais denso e o menos denso. A dissolução, no qual a gente determina, né, qual material a gente vai colocar lá, que vai dissolver apenas um dos materiais, para ver separação. Por exemplo, numa mistura de areia e sal, eu vou colocar água para dissolver o sal e não a areia, né? Então, dissolução. E o que é, né, de fato, é a destilação, que tem muito a ver com isso. Se olharmos o esquema da destilação, nós veremos que tem tudo a ver com isso. Primeiro tem a vaporização, depois condensação. Questão 2. É possível separar a mistura heterogênea sal mais areia? Qual e como seria o processo de separação? Como eu já mencionei, né, na 1, seria a dissolução. Nós podemos, então, dissolver o sal em água, né? Seria dissolução fracionária porque é uma parte só da mistura que vai ser dissolvida, no caso, é o sal. Então, primeiro eu faço a dissolução, só que daí, mas agora eu tenho a parte líquida de água e sal e eu tenho a parte sólida. Beleza, como é que eu vou fazer para separar? Pode ser feito, esperar a decantação, né, para a areia toda se depositar ao fundo e depois usar a sifonação, que seria que o sifão, ele vai retirar a parte líquida e deixar a parte sólida. Vocês podem optar como segunda etapa, em vez da decantação com o sifão, vocês podem optar pela filtração, que eu acredito que a maioria optou por isso. E também, daí, como é que eu vou ter separado a água? Como é que eu vou separar, então, a água do sal? Eu vou utilizar ou a evaporação, né, que daí, então, deixar, né, a água ir embora, né, não me importar com ela, afinal é o que eu coloquei. Mas se eu quiser ter a água de volta, então tenho que fazer a destilação simples. O seguinte esquema, né, de etapas que podem ser escolhidas para essa situação, para a questão 2. 3. Se quisermos demonstrar a eficiência do papel de filtro em uma filtração, poderemos usar, por exemplo, uma mistura heterogênea formada por água e... Hoje, o papel de filtro, ele vai ter que reter quem? Um sólido, né? Então, vai ser gás carbônico? Não. Oxigênio? Não. Passaria. Gasolina? É líquida. Ficaria uma meleca. Terrível. Óleo também, né? Ficaria uma meleca. E, portanto, né? Pó de mármore, que é o único sólido. Então, a questão 4. Como o ímã poderia ser útil para purificar limalha de ferro contaminada por areia? Explique. Então, a limalha de ferro, né, pedacinhos bem pequenos de ferro, vai ser o quê? Atraído pelo ímã, enquanto a areia não. Então, seria útil para fazermos a chamada técnica separação magnética ou ainda imantação. Vou passar um videozinho para quem nunca viu essa técnica, nunca fez, né? Mas sei lá, usualmente podemos fazer, por exemplo, eu tenho um prego, caiu na areia, não vou ficar catando cada prego, eu não vou fazer a técnica de catação. Se eu tiver o ímã, posso fazer a imantação, né? Na prática, seria esse o exemplo. Eu vou mostrar o que essa barrinha vai fazer, olha só. Quando eu chego perto,
Olha. Limpei. Tô quase limpando. Numa estação de tratamento de água para consumo humano, a água a ser tratada passa por tanques de cimento e recebe produtos como sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio. Essas substâncias fazem as partículas finais de impurezas presentes na água se juntarem, formando partículas maiores e mais pesadas, que vão se depositando aos poucos no fundo do tanque. Após algumas horas neste tanque, a água que fica sobre as impurezas e que está mais limpa é passada para outro tanque, um processo de separação ao qual o texto faz referência. Então, o que acontece? Vamos olhar cada processo. Então, a liquificação funciona como nessa imagem, foi passando uma corrente de água, né, de líquido, um líquido que vai levar o quê? Os materiais menos densos e deixar os mais densos. Então, seria essa ideia, corrente, né, de água, por exemplo, corrente de líquido, no qual vai levar somente os menos densos e deixar os mais densos. Como nós já falamos, né, ela vai ter filtro, uma característica básica, e o filtro vai reter um dos materiais. O exemplo clássico que eu já falei é do café, mas o aspirador de pó também funciona assim, né? Nós temos lá um filtro que vai segurar o pó e o ar vai sair, né? Então vai haver separação, né, de materiais ali, filtração também no aspirador de pó. Então, pessoal, no caso da decantação, que é a resposta dessa questão, né, nós temos então, né, que os materiais que foram grudaram, né, com esses produtos que eles adicionaram na água, né, justamente para quê? Que houvesse uma aglomeração de materiais, eles ficassem mais densos e se depositassem ao fundo, se depositar ao fundo ali, que é a sacada da decantação, tá? Assinale a alternativa que apresenta somente misturas heterogêneas. Então, a primeira, sangue, ar e granito. Gente, não considerando as impurezas em termos de pós que passam, essas coisas, o ar em si, como mistura de gases, né, é homogêneo, porque os gases que compõem essa mistura, eles acabam, né, formando uma fase só. Mas se houvesse consideração da poeira, das partículas dispersas, né, que estão no ar, né, atmosférico hoje em dia, por causa justamente de impureza, daí seria heterogênea, né? Que pode ver quando bate uma luz e daí você observa, né, ali onde está claro, você consegue ver algumas partículas, né, da poeira, sujeira. Então, né, nesse caso seria heterogêneo. Mas ele está considerando o ar mesmo como uma mistura só de gases, então seria homogêneo. Então não vai ser alternativa. Ouro, 18 quilates, ácido inoxidável e gás amônia. Nós temos exemplos de duas misturas ali, né? O ouro, 18 quilates, que é a mistura homogênea, né? Visualmente parece uma coisa só. O ácido também parece uma coisa só, homogênea. E gás amônia. E gás amônia, ele é o quê? Uma coisa só. O gás amônia, então é uma substância. Então não é essa alternativa. A terceira alternativa, bronze e aço inoxidável e ar. De novo, homogêneos. Leite, sangue e granito. Característico do parece homogêneo, mas heterogêneo, né? O caso do leite e do sangue. E o granito, né? De perto dá para observar, né? Vários pontinhos diferentes, cores diferentes, que é heterogêneo. Então, a alternativa é essa, leite, sangue e granito. Com a adição de uma solução aquosa de açúcar a uma mistura contendo querosene e areia, são vistas claramente 3 fases. Para separar cada componente da mistura final, a melhor sequência é: A. Cristalizar. Qual material poderia ser cristalizado aqui? O açúcar? Tá, mas aí o que ia adiantar? Olha a meleca, né? As condições, nós temos 2 líquidos ali. Nós temos a água e ainda tem o querosene. Então, não é o mais indicado. O que a gente tem que começar, então, é tentando amenizar tantas dessas fases, né? Então, nós temos a fase da areia,
parte líquida, na verdade, duas partes líquidas visuais, né? Que vai ter a parte da solução aquosa de açúcar, né? Que vai estar visualmente uma coisa só que o querosene vai formar outra parte, porque ele, que nem o óleo em termos, né, de interação com a água, ele não vai, né, ser dissolvido na água e vai estar ali visualmente aparecendo. Então, nós vamos ter, né, essas fases, então o mais adequado seria filtrar primeiro, tirar a areia e ficar só se preocupando com a parte líquida. Então, a parte líquida vai ser o quê? A decantação, vamos esperar decantar, o líquido mais denso vai ficar embaixo e o menos denso em cima, né? No caso, a querosene menos densa vai ficar em cima. E depois, né, de separar com a decantação a querosene da água, nós vamos separar a água do açúcar, fazendo o quê? Destilação.